Olá, pessoal! Estamos aqui para mais um episódio do Empreende Makushi, o podcast do empreendedor. Meu nome é Marina Pascoaloto. E o meu nome é Douglas Minotto. Hoje trouxemos duas empresárias consultoras da gestão da saúde. Daniela Campos, que é fisioterapeuta, palestrante paraense, roraimada há 19 anos, mãe de 2, especialista em dores físicas e da alma e treinadora de vidas. Estamos também com Letícia Azambuja, bacharel em administração, gaúcha, roraimada há 15 anos, mãe de 2 meninas, sendo uma pet, tem pós-graduação em educação e licitações em contratos, MBA em gestão da saúde, trabalhou por 3 anos na Unimed e foi na clínica Clian, que trabalhou por mais de 6 anos, que se descobriu na área da gestão em saúde. Já atendeu mais de 40 clientes desde 2019 e está no ramo como assessora de alto padrão na abertura de empresas na saúde. Realiza toda a gestão, desde pessoas, estoque financeiro e regulamentações em órgãos públicos. Bem-vindas, meninas. Obrigada. Bom, o tema que vamos abordar hoje será eficiência em gestão na área da saúde, né? E trouxemos essas duas experientíssimas profissionais para falar um pouco, né? Começar a falar um pouco sobre a sua trajetória. Dani, pode começar. Bem, como ele me apresentou aí, sou fisioterapeuta, né? Cheguei a 19 anos no estado, porque meu marido é roraimense, nascido aqui, de família tradicional, realmente daqui, né? E quando a gente namorava lá em Belém ainda, ele sempre dizia, olha, quando casar a gente tem que morar em Boa Vista. E aí, acabou que eu vim seguindo aí os passos dele. E logo que eu cheguei, não tinha trabalho, não tinha o que fazer. Eu não tinha filha, não tinha nada. Dentro da minha casa, peguei um quarto, separei. Peguei uma maca emprestada, porque eu não tinha dinheiro nem para comprar uma maca. Peguei uma maca emprestada e falei, tu me empresta por um tempo? Eu vou fazer dinheiro e depois eu te devolvo. A pessoa, ok, me emprestou. Eu botei um anúncio na Folha de Boa Vista. Olha que legal. De fisioterapeuta. E, inclusive, a pessoa que me vendeu o anúncio, ela me acompanhou por toda a minha trajetória depois. E uns dias agora eu encontrei. E aí fiz esse anúncio, fisioterapia, então era o que aparecia. Mas eu já tinha uma área que eu gostava mais, que era uma área da estética. E rapidamente aquilo começou a aumentar. O fluxo de pessoas rapidamente começou a aumentar dentro da minha casa e eu vi que não dava mais para continuar ali. Saí, aluguei um espaço. E aquela salinha que começou dentro da minha casa virou a Clínica Corpus, Instituto de Saúde, onde eu toquei por 10 anos, onde a Marina foi minha paciente lá comigo, ela, a família dela, acompanhou um pouco da minha trajetória empresarial. Só que ali eu hoje percebo que eu literalmente me demiti da minha empresa. E quando eu fechei, ninguém entendia porque a minha empresa, eu tinha mais ou menos um fluxo de 60 pessoas por dia passando dentro da minha empresa. Minha empresa era uma das maiores no ramo, a primeira na fisioterapia dermatofuncional do estado. E ninguém entendia por que eu fechei. Hoje, com maturidade, eu entendo que eu só buscava competências técnicas específicas da fisioterapia. Eu não tinha competências com relação à gestão. E dentro da faculdade, ninguém forma a gente, ninguém ensina para preparar a gerir dinheiro, funcionário, pessoas. Então, assim, eu era a que atendia, eu era a que me preocupava com o ar-condicionado, eu me preocupava em fechar o caixa, abrir o caixa. Então, assim... E aí, eu cansei, literalmente, e me demiti da minha empresa. Por quê? Porque me faltavam tanto competências emocionais quanto competências também do ramo da gestão, né? E ali eu me demito, passo um tempo fora do mercado, e aí volto, mas aí eu volto atuando em outra área. Eu saio então da dermatofuncional e me descubro agora na área de gestão da emoção através do corpo. E agora eu estou com um projeto levando para dentro das empresas, porque eu entendo que as pessoas precisam se desenvolver primeiro para desenvolver qualquer tipo de negócio. Então, se eu sou uma pessoa melhor fisicamente, emocionalmente, eu sou capaz de qualquer desafio que apareça pela minha frente, suportar. Lá naquele passado eu não tinha essa força emocional, mental, energética, eu desisti facilmente quando veio o primeiro obstáculo. Eu não tinha, né, gestão sobre as minhas emoções, não tinha nem a percepção de contratar uma pessoa aqui como o currículo da Letícia, né, para me ajudar, simplesmente desisti. Então,
E hoje meu olhar mudou completamente. Eu digo que a minha mentalidade, a partir de desenvolvimento, então hoje eu invisto pesadamente, tanto em cursos técnicos da área da fisioterapia, quanto em cursos de gestão. Então hoje eu tenho mentores, hoje eu tenho pessoas para me apoiar, me acompanhar, pedir opinião, olha, eu tô com dúvidas, nananã, e aí realmente a gente vem crescendo exponencialmente. Pô, bacana. O bacana da Dani é que ela tomou uma decisão que na época foi muito difícil, né? Você se demitir de uma empresa que tá tendo um faturamento não é uma decisão fácil. Não. Já simplesmente pelo emocional. Já pensou se na época existisse um podcast que ensinasse os empreendedores a se organizar, ensinassem que eles precisam ter um mentor, que eles precisam buscar conhecimento para que eles dominem 100% da sua empresa? Já pensou, Douglas? Olha, ia ser ótimo, né? Ia ser maravilhoso. E você, Com Letícia? certeza. Conte um pouco aí da sua trajetória. Então, meu nome é Letícia, sou bacharel em administração de empresas e formada em MBA em gestão e saúde. Vim do Rio Grande do Sul em 2008, através do meu marido, que veio fazer um concurso público, e ele passou, e a gente não foi mais embora desde então. Bebeu água do Rio Bebi Branco. água do Rio Branco e fiquei por aqui. E hoje já me sinto mais roraimeira do que gaúcha. Então, quando eu vou no Sul, eu fico perdida, né? Não tem mais nem sotaque. Não, tenho não. Perdeu Minha todo. mãe fica furiosa. E aí, aqui eu me descobri, fiz faculdade de administração e fui trabalhar na Unimed, que era justamente a parte médica. Então, eu fazia atendimento de autorizações para o convênio da Unimed para os médicos. Então, tinha a central de atendimento, que a gente atendia mais de 100 pacientes por dia, e ali eu ficava fazendo atendimento e fui descobrindo códigos, fui conhecendo médicos e como eles faziam. E nesse meio tempo, eu conheci um médico que me deu a oportunidade, que fui trabalhar na Clian, e aí nesse meio tempo eu descobri a parte da gestão. Me tornei gerente da clínica, fazia parte administrativa de toda a clínica, financeira, contratação de funcionários, questão de estoque, toda a organização. E com isso, eu também atendia e desenvolvia 14 médicos que atendiam dentro dessa clínica. Então, eu tinha que ter um controle financeiro muito bem organizado para repassar o custo que eles estavam tendo dentro da clínica. Em 2018, eu vi que médicos e profissionais da saúde, que na área eram os médicos que eu atuava mais, precisavam dessa assessoria de gestão. Eles saíam da faculdade, eles abriam um consultório e eles não tinham noção. Eu atendo, o dinheiro é todo meu. No fim do mês, tem um imposto para pagar. No fim do ano ou no ano seguinte, é o imposto de renda. E aí vem aquela bola de neve, como que eu faço, como que eu organizo. E aí, eu saí da empresa em 2018 e eu disse que eu ia ficar 6 meses, porque eu tive um burnout. Então, quando eu saí da empresa, eu estava sobrecarregada, emocionalmente, como a Dani falou, a gente acaba atraindo e criando toda a empresa. Não era minha, mas acabava que eu fazia parte do cenário que tinha, o que estava acontecendo, e a empresa ia crescendo, e eu sozinha não estava mais dando conta. E eu cheguei com o dono e disse, eu vou sair. Fiz a minha carta de demissão e eu disse que eu ia ficar 6 meses sem atuar, sem trabalhar, descansando. E aí, em 15 dias, surgiu um médico pedindo a minha assistência, dizendo, tu saiu da clínica, agora eu quero que tu me ajude na parte de controlar contas. Eu não sei o que eu pago, eu não sei para onde vai meu dinheiro, quanto que eu recebo. Aí eu fiquei com ele uns 4 meses, comecei a fazer toda a consultoria, analisando desde o começo que ele estava, de 2013 até 2018, ele não tinha organização financeira nenhuma. Então, era dinheiro misturado pessoal com o empresarial, contas bancárias na bagunça, material e devendo vários impostos. Então, dali eu comecei, tanto a parte que a Dani falou agora, que a gente precisa treinar e qualificar e trabalhar o emocional dos funcionários, dos colaboradores, eles fazem a tua empresa ir para o alto ou declinar, acabar.
Então, se tu não ter passar esse conhecimento também pro teu funcionário, não adianta só cobrar. Porque ele não vai saber o que você quer. Então, nisso eu comecei a estruturar a parte das secretárias deles, que já eram 2 profissionais médicos, então eles misturavam muito as coisas, não pagavam as contas, tinham dinheiro e diziam, meu dinheiro também está indo embora, quero viajar, e enfim. Fiz toda essa parte, passou uns meses, outro médico me procurou para fazer a mesma coisa. E aí depois eu já comecei a ver que tinha mercado. Fui pro Sebrae, fiz toda a parte de mercado para saber se era esse o nicho da área da saúde mesmo que eu estava tentando entrar. E aí fiz todo o planejamento junto com o Sebrae, abri a minha empresa em 2019 de consultoria e assessoria para médicos. E aí, com isso, eu fui me especializando na parte de gestão mesmo, tanto hospitalar quanto de clínicas e consultórios. E aí, hoje eu estou no mercado atuando com mais de 14. Hoje eu estou com 14 clientes, que são clínicas todas com CNPJs, criadas por mim e organizadas e mantidas. Nossa, que legal, Letícia. Muito legal. Letícia, isso realmente deve ser um nicho maravilhoso, porque eu, sendo uma profissional de saúde, percebo que isso é uma falha em todos os profissionais. A gente só sai sabendo, pode me botar aí pra fazer fisioterapia. Agora, cuidar de planilha e tal, isso daí, ó. Dá trabalho. Não é à toa que é na área de humanas, né? Então você aprende a lidar com humanos, com pessoas ali. Nem pessoas e nem números eu queria, né? Eu queria ser da biológica. Eu não quero nem pessoas e nem planilha, entende? Exatamente. Eu só quero saber de fazer o meu, da biologia mesmo. Essa parte que você comentou, Letícia, que os profissionais médicos não têm controle nenhum, chega a ser assustador. Porque muitas vezes o médico é um dos profissionais mais bem pagos do mundo, acredito eu. E eles chegam no final da vida e muitas vezes eles não têm nenhum patrimônio. Exatamente. E aí a doença chega, muitas Porque vezes ele também uma doença... só trabalhava, né? Uma doença Só não grave. conseguem se aposentar porque não fizeram também nenhum planejamento pensando no futuro, né? Que ontem eu vi que teve... eu tenho um parceiro, que é o Paulo Benedetti, ele fez uma palestra junto comigo no sábado passado sobre gestão e ele falou sobre investir. E investir é a qualidade de vida no futuro, principalmente para os profissionais da saúde, que às vezes nem todos são concursados, e deixando também aqui bem claro, nem todos são desorganizados. Claro. Tem profissionais da saúde, assim como a Dani, que quando viu que estava naquele momento, ela precisou se qualificar. Se qualificar não só na área técnica, como na parte de gestão, para que mantenha e cresça o seu negócio muito mais, entendeu? Então, isso é muito importante. E assim, Letícia, como é que você vê quando um profissional ele está iniciando na carreira? O médico, por exemplo, quando ele está iniciando, ele já inicia ali recebendo um valor razoável. Bem razoável, né? E por muitas vezes tem incidência de impostos, aí ele não sabe disso, aí tem que abrir clínica, não sei o quê. Como é que tu auxilia os teus clientes nessa parte? Geralmente, quando eles saem e me procuram para fazer a primeira consultoria, que seria para avaliar como é que eles vão trabalhar, se eles abrem consultório, qual é a diferença de um consultório e de uma clínica. Isso a gente falou bastante no treinamento, porque nem eles, quando saem da faculdade, eles sabem se eles abrem um consultório ou uma clínica. Geralmente, o profissional médico sai só como clínico geral. Ele não tem especialidade nenhuma. Mas alguns já saem, entram logo na sua especialidade, passam mais 3 anos e é aí que eles vão abrir um consultório. Sendo especialista, se ele abrir um consultório para fazer mais de uma consulta, um procedimento e alguma coisa, ele já é classificado como uma clínica médica. Porque um consultório é só para fazer a consulta, avaliar aquele paciente e encaminhar para um outro profissional, para fazer algum outro exame. Se dentro dessa área já tem o profissional mesmo, faz a consulta, ele mesmo vai fazer uma ultrassom, ele mesmo vai fazer um outro exame que vai complementar essa consulta, ele já se torna uma clínica médica. Então, ali dentro, ele já consegue oferecer outros serviços além da consulta. E aí, tudo isso a gente coloca na precificação, porque muitos saem dizendo, o colega aqui do lado cobra tanto, eu vou cobrar igual. Mas nem sempre isso funciona, porque tem que ver o tempo que esse colega está no mercado,
o que ele teve de gastos para abrir uma clínica ou um consultório, quais as qualificações que ele fez para a gente colocar o preço. Às vezes, não é se equiparar ao mercado que está tendo ali de preço. O valor da consulta, em média, aqui em Boa Vista, é em torno de R$400. Se todo mundo sair colocando R$400, às vezes, tu alugou uma sala, tu não teve custo nenhum e tu tá cobrando R$400. Não tá pagando o imposto que uma empresa tá pagando, tu tá pagando teu imposto de renda, não tá tendo gasto com material de compra de insumos para fazer um atendimento. Isso tudo, o preço ele é em cima do que tu tá tendo de gasto com funcionário, com aluguel, com energia, que é tudo isso que a gente acaba passando para o contador, ou que o contador acaba cobrando de uma empresa quando ela está com CNPJ. Então, tudo isso a gente avalia para dizer para esse profissional qual é o caminho melhor. Geralmente, se ele quer atender convênios, planos de saúde, é obrigatório hoje ter um CNPJ. Então, a gente já consegue colocar ele como CNPJ para que ele consiga reduzir impostos e também se qualificar dentro dos planos de saúde, né? Entendendo essa parte da gestão a gente fala gestão financeira, gestão de pessoas, gestão burocrática e entre outras coisas, né? Só que quando você vai abrir uma clínica, você começa a trabalhar com um número maior de pessoas, começa a ter funcionários, começa muitas clínicas às vezes colocam a sala ali ou então pagam comissão para outro médico, outro dentista, seja lá qual profissão seja, e você precisa estar incentivando eles, né, a trabalhar de uma forma correta, porque eles estão trabalhando com pessoas também. Aí eu queria saber assim, Dani, você que é uma pessoa que já teve vários problemas antes nessa área, você palestra sobre isso, qual é a melhor forma de o profissional líder, né, ali da organização da clínica, como é que ele pode fazer para sempre estar incentivando esses colaboradores? Bem, hoje é o que eu tenho desenvolvido com as empresas, né? Um treinamento comportamental. Então, hoje a gente está trazendo que, apesar da gente ser a era da inteligência artificial, de máquinas, da internet, quem controla tudo isso são pessoas. Sim. Então, não importa, a engrenagem sempre são pessoas. E tudo parte de comportamento. Então, se algo no meu comportamento não está legal, seja na minha vida pessoal, eu vou levar para a minha vida da minha empresa. Eu vou levar, é inevitável, eu vou levar para o meu trabalho. Então, hoje a gente tem desenvolvido, capacitado as pessoas para entender que tudo começa em você. Quando eu tô bem nos 3 níveis, mental, físico e energético, e aí a gente traz estratégia para as empresas de como isso vai ser possível, né? Desenvolver o funcionário para que ele faça mais atividade física, para que ele entenda que é importante ler, se capacitar, tá estimulando a mente, cuidar da sua energia, o tempo com a família, tempo com os amigos. Então, assim, a gente vem trazendo abordagens e que, na verdade, tudo é o centro, somos nós. Então, por exemplo, no último treinamento agora com um grupo grande que eu estou trabalhando, a gente levou que o seguinte, eu perguntei para eles assim, como é o problema que vocês veem? Eu queria ganhar mais na empresa, eu queria um salário maior, eu queria trabalhar menos e mais salário, né? Quase todo mundo me respondeu isso, né? E aí eu brinquei, tudo bem, agora vamos lá pro outro lado. Você tem feito o mínimo é chegar na hora. E às vezes a pessoa não está fazendo o mínimo, literalmente, e quer o máximo da empresa. Essa conta não fecha, entendeu? Quer mudar o ambiente externo todo e esquece de começar então, pelo interno. Essa conta não fecha. Então eu mostrei para eles que, literalmente, acaba que você está sendo observado o tempo todo. Então, não importa em que empresa você está sendo observado, é o seu comportamento, é o seu nome, é a sua pessoa. E se as pessoas começarem a entender sobre isso, e eu desenvolver a mais, tipo assim, chegar no horário, ficar mais, encantar meu cliente de alguma maneira, então não importa. E entender que ali é como se fosse uma banda, né? Todo mundo é importante. Numa clínica de saúde, por exemplo, a limpeza é essencial. Porque se eu estou pagando uma consulta, vamos dizer, de R$500, eu não quero chegar no banheiro e estar com o banheiro todo sujo. Eu não quero. Porque se eu ver isso já vai me dar uma impressão. Pô, ela está cobrando R$500 e o banheiro está desse jeito. Então, assim, quando a gente está trazendo que todos são importantes,
É uma banda para que a música saia clara no final. Precisa alinhar a comunicação entre as pessoas. Então, se eu sou da venda, eu sou do comercial, eu sou nananã, mas não se falam, não se conversa, não há uma troca. E muitas vezes eles nem se viram. Então, agora, nós estamos desenvolvendo 6 treinamentos mensais, né? E estamos na metade agora, chegamos no terceiro. Eles mesmos vêm me dizer, Dani, a gente está mais entrosado, a gente está mais amigo, a gente está mais empático. Simplesmente, se não houvesse, nem houvesse eu, mas eles estão tendo um momento ali, tem um momento do lanche, tem interação, além da gente desenvolver os conteúdos e vamos trazendo, porque como é que acontece o aprendizado, Douglas? Repetição. Então, hoje você sabe o que sabe na sua área de contabilidade de tanta repetição. Eu sou fisioterapeuta há 19 anos, então, durante 19 anos eu repeti várias coisas com relação às minhas técnicas. Ou por forte impacto emocional. É só assim que a gente aprende. E aí a gente traz técnicas de alto impacto emocional para desenvolver. Então, pessoas que não eram líder, a gente bota como líder. Então, tem técnicas para a pessoa literalmente se sentir líder. Aquelas pessoas vivenciando a liderança nunca mais olham para sua chefia do mesmo jeito. Nunca mais. Aquilo vai ficar na mente para sempre, entendeu? Então, a gente traz várias técnicas para quebrar crenças, medos. Se eu não sei onde eu quero chegar dentro de uma empresa, por exemplo, se eu não tenho clareza, qualquer lugar serve. Eu não sei. Eu acho que ali não é um lugar, eu vou fazendo mais ou menos, e aí o resultado vai ter no final da empresa. A empresa acaba não tendo o resultado que ela deseja. Então, hoje, se as empresas entendem que eu preciso desenvolver os meus colaboradores, porque quem faz a roda girar são os colaboradores. Então, se eu desenvolvo as pessoas em suas competências, elas vão performar muito mais. Seja no ambiente empresarial, seja dentro das suas casas, seja dentro das suas relações. Então, hoje o meu trabalho é cuidar das pessoas para desenvolver sua máxima performance através desses treinamentos, né? E aí acaba refletindo diretamente nas vendas. Então, eu tive um grupo aqui de lojas, onde eu pedi para o CEO da empresa, disse assim, me dá a tua pior loja, do pior resultado. É a tal, no shopping, beleza. Então, me dá 30 dias para me trabalhar com eles? Dou. 30 dias, era julho de 2019. Nós trabalhamos, começamos o treinamento. Em agosto, no Dia dos Pais, eles não batiam meta o ano todo. Em agosto, no Dia dos Pais, eles bateram a meta. Logo após, já 30 dias do nosso treinamento. Por quê? Porque nós somos uma pessoa só. Não tem, os meus problemas lá de casa ficam em casa. Não tem. Então, quando a gente começou a cuidar da pessoa, automaticamente refletiu nas vendas, entendeu? Automaticamente, ou na performance, ou no atendimento. Porque imagina que é uma secretária briga com o marido. Vai chegar lá com o paciente, ela vai estar feliz? Não vai, porque ela não sabe, nós não aprendemos. Assim como na minha faculdade, eu não aprendi a gestar, nós não aprendemos sobre as nossas emoções. E acaba que elas nos dominam, porque nunca ninguém nos ensinou, né? Eu não sei o que fazer, como fazer, não sei o que fazer com os meus medos, com as minhas crenças, com os meus pensamentos, o que me limita, e isso vai impactar nos meus resultados. Não tem jeito. E aí, as empresas que hoje estão começando a perceber que precisam treinar os seus colaboradores para que realmente o resultado seja o que está, às vezes, só na cabeça do CEO. Ninguém mais sabe lá dentro porque falta comunicação, né? E aí a gente traz os treinamentos para que se desenvolva no nível emocional, físico, porque a gente estimula que as pessoas cuidem mais de si, né? Porque aí, se eu durmo melhor, se eu tomo mais água, se eu faço atividade física, automaticamente eu vou ter mais capacidade de trabalhar mais tempo, bem, e isso vai resultar em toda a performance da pessoa. É bacana você falando dessa parte de ter a união, né, de todos os envolvidos, não só colaboradores, mas também clientes, pacientes, sócios, fazer aquela reunião, então sempre tá mandando uma cartinha ou perguntando como é que tá, e aí, tá tudo bem? Um lanche, uma coisa simples, às vezes, verdade. Você faz uma reunião com todo mundo ali, paga um lanchezinho, que pode mudar em muita coisa, né? Como as pessoas se tratam dentro da empresa. Eu digo para os líderes, por exemplo, assim, olha, você sabe o sonho dos seus liderados? Você sabe os gostos, por exemplo, assim, o chocolate. Marina, qual é o teu chocolate preferido? Eu adoro da marca X. Tá bom, então anota aqui. Aí um dia, a Marina fez uma coisa sensacional, eu vou e deixo um chocolate lá no computador dela com uma cartinha.
As pessoas hoje, elas entram pela questão financeira, mas elas deixam as empresas pela questão emocional. Quando não há esse pagamento emocional, ela precisa ter recompensa, que é o dinheiro, e ela precisa ter reconhecimento, que é a questão emocional. Então, às vezes, são coisas simples que o líder não sabe, porque ele não tem para ele não sabe cuidar dele. Ele não vai fazer para o outro. Então, o meu papel é entender que, primeiro, todo mundo se cuida e automaticamente isso vai reverberar por toda a companhia. E aí, às vezes, são detalhes. Olha, bota lá o chocolate. Ela disse que era o chocolate X, não é qualquer chocolate. Cara, ele prestou atenção no que eu disse. Ele se importa comigo. Eu vou te dar um exemplo simples. Eu malho numa academia e quem limpa a academia é um venezuelano. E aí, anteontem, eu derramei uma água, assim, meu copo virou e derramou. E aí eu fui, como é o nome dele? Ninguém sabia. A recepcionista não sabia o nome dele. Aí eu cheguei perto dele, qual o seu nome? Eu olhei nos olhos dele e perguntei, qual o seu nome? Ele falou, Frank. Frank, por favor, você pode limpar ali que eu derrubei água? Ele foi. Hoje, quando eu tava na academia, ele tava me procurando. Aí ele sorriu pra mim assim. Aí eu falei, oi, Franklin, tudo bem contigo? Ele, tudo. Às vezes são detalhes, entendeu? Só você lembrar o nome da pessoa, o nome né? dele, sorrir pra ele. Eu vi que, tipo, eu disse pro meu personal, tu tá vendo? Se qualquer coisa que eu pedir pra ele, ele vem fazer pra mim com o maior prazer. Enquanto que as pessoas que trabalham lá com ele não sabiam o nome dele. E tu acha que isso não acontece dentro de uma grande empresa? Acontece. Então, assim, são detalhes que a gente pode levar e transformar, não tem como. Transforma os ambientes e as pessoas vão se sentir reconhecidas, validadas, porque nós todos precisamos disso. Isso faz bem. Mexe com o nosso ego, com a nossa validação e automaticamente, então hoje ele estava sorrindo para mim, um detalhe, pode mudar tudo. E o que você falou, Letícia, sobre você ter manifestado burnout, né, eu cheguei ao ponto de quase entrar em parafuso, eu já estava com sintomas de burnout e eu comecei a prestar atenção nesses sintomas, eu fiquei 3 semanas com meu olho tremendo. O tempo que eu estava acordada, meu olho estava tremendo, e aí eu comecei a pesquisar, comecei a assistir vídeos a respeito de doenças emocionais, porque eu sabia que eu estava entrando na beira de um esgotamento físico. Eu já estava com 14 pessoas sobre a minha responsabilidade, e eu era igual a Dani, absolutamente tudo que dizia respeito à empresa. Né? Tem que mandar limpar as centrais, e tem que ligar, a hidro do 301 não tá funcionando, então absolutamente tudo era eu que fazia, e ainda tinham pessoas no time, porque mexer com pessoas é extremamente delicado. Sim. Pessoas no time que ao invés de vir trazer soluções, vinham trazer fofocas, vinham trazer intrigas, vinham fazer joguinhos. Então, chegou um ponto em que eu falei, ou eu vou entrar em parafuso, ou eu vou tirar um pouco do peso das minhas costas. E hoje, e tudo isso que a Dani falou, eu já tenho conhecimento, a gente vem estudando como é que é o modelo de gestão perfeito, a gente sabe tudo que tem que fazer, só que você chega a um ponto que você tá tão sobrecarregado, porque, ainda mais eu, que é uma empresa que funciona 24 horas, então assim, tem treta todo dia, tem problema todo Com dia. certeza. Apaga incêndio. E aí eu falei, não, gente, eu preciso estar bem. E hoje, assim, eu até comentei ontem, eu falei, gente, com o meu fisioterapeuta, eu falei, eu tô dormindo tão bem. Gente, eu tô estudando, eu tô conseguindo estudar melhor, eu acordo cedo, eu consigo fazer uma produtividade. aula. E assim, o que você falou, eu acabei de aplicar, porque era uma coisa que estava na minha cabeça, mas eu estava tão sobrecarregada que eu não estava conseguindo aplicar. Executar. Então, hoje nós temos a biblioteca da empresa, nós temos 10 livros lá, então a gente está sempre trocando. Olha, você pode emprestar, você vai levar para casa, você vai ler. A gente já providenciou a ginástica laboral. Então, eu sempre dei o exemplo. Me alimento bem, bebo água, faço exercício físico. Mas chega um ponto em que a pessoa, não basta só você dar o exemplo. Você tem que pegar pela mão e venha cá. Vamos fazer isso porque você vai ver que a sua saúde vai melhorar. Você precisa disso. As pessoas precisam disso. Elas precisam de um empurrão. Isso, dos mentores, né? Então é para isso que a gente acaba aí ajudando, como ela deve ajudar aí na questão dos números e organização. A gente precisa de mentores. E o líder, ele precisa ser o espelho. Precisa E ele tem que sempre estar bem para ele ser um espelho. Se eu não lidero a mim, como eu quero liderar os outros? Essa é a minha principal frase dentro das empresas, né? Então, assim, eu trago sempre pro líder. Vocês são os exemplos
e arrasta, não é o que a gente fala, é o que a gente faz. Então, tipo, não adianta eu falar sobre atividade física, meditação, beber água, se eu não executo isso na minha vida, não tem sentido, né? Não tem sentido. E aí, nas redes sociais eu posso falar, mas sabia que automaticamente a gente consegue ler as pessoas e de repente a gente diz, esse aqui eu não gosto tanto. A gente não sabe nem por quê, mas é porque ele fala uma coisa e não faz. E a gente consegue detectar. Sabia? A mente sabe detectar quando as pessoas... A gente simplesmente instinto, diz né? assim, eu não gosto. Sentido. É porque a pessoa não tá congruente. Sendo Então, verdadeiro. assim, a gente precisa entender que a gente precisa ter esse cuidado, porque hoje a síndrome de Burnout, o Brasil já é o segundo país no mundo com casos de Burnout, né? E os líderes, eles são os mais impactados porque acabam trazendo muita responsabilidade, não sabe delegar, não sabe repartir as coisas, que deve ser a área da Letícia ajudar nisso tudo, né? Por exemplo, hoje eu penso, gente, porque eu não tinha uma gerente, porque eu não tinha isso, porque eu não tinha aquilo, eu não tinha, nem pensava, tipo, eu não tinha o mínimo conhecimento que hoje a minha visão me traz. Tem um livro que eu até recomendo para vocês, se vocês não leram, O Mito do Empreendedor. A gente Já sempre leu? recomenda o livro aqui no final do podcast. Depois eu vou fala falar. dele. Foi nesse Você que eu fala dele. descobri, cara, me demiti da minha empresa. Foi quando eu li ele, que fez todo sentido, que eu disse, gente, foi isso que eu fiz. Me demiti da minha própria empresa. E não tinha sentido, tipo, não era falta de dinheiro, de recursos. Eu muito bem, faturava muito bem, tinha nome, tinha mercado, tava tudo certo. Simplesmente por falta de habilidades, E né? uma coisa que a Dani falou agora às vezes é um profissional médico que abriu um consultório e ele faz N coisas e ele acha que só uma secretária vai dar conta. Uhum. E só uma secretária não dá, até porque ela tem que tirar férias. Aí as férias têm que ser sempre compatíveis com o período que o profissional vai sair também, para que ele não fique sem aquele atendimento da agenda. E aí tem médicos que me procuram e dizem, mas eu não tenho condições de manter 3 funcionários, 4 funcionários. Aí eu digo, mas você não quer ganhar dinheiro? Uhum. Para ganhar dinheiro, você precisa ter subdivididos categorias dentro da sua empresa. Tem que ter uma recepcionista, tem que ter uma secretária, tem que ter uma técnica de enfermagem, tem que ter, se ele for só uma clínica única, sozinha, a pessoa da limpeza, porque secretária e recepcionista não são capacitadas para fazer a limpeza da clínica. Então, a gente tenta sempre mostrar que para ele conseguir ter esse paciente fidelizado, conseguir cobrar um preço justo, ele tem que sim investir na parte Tem da que ter uma colaboração. pessoa- Ainda tem a parte também de você, tipo assim, tem os seus colaboradores, mas você tem que definir o que cada um vai fazer. cada colaborador ele precisa fazer. Exatamente. Porque muita gente acha que, vou contratar, tu tem que fazer isso e ponto final. Aí comete um erro, deixa de fazer alguma coisa e tu começa a cobrar ele, mas eu tenho que fazer isso, tenho que fazer isso. Poxa, mas tu deixou ali direitinho E escrito. às vezes pelo salário mínimo, né? Que o próprio colaborador diz, mas eu fui contratada para ser recepcionista. Isso aqui só. E não para fazer. E aí entra essa parte emocional do reconhecimento também. Tanto financeiro quanto o reconhecimento, que quando eu tive o problema era o reconhecimento de dizer, você tá fazendo certo, muito obrigada, do agradecimento. E não, fez, tá legal, mas no próximo pode ser melhor. Era sempre o melhorar pra gente, pra todo mundo, é importante. Mas se você tá fazendo certo aqui, reconheça aquele certo para que a pessoa continue fazendo o certo ou melhor. Mas tem profissionais, principalmente na área da saúde, que entra no consultório, sai do consultório, vai correndo pro plantão, sai do plantão, às vezes nem dorme em casa, porque é uma vida que a naquela gente vida sabe corrida. que tá. Por quê? Porque ele não se organizou financeiramente. Ele acha que ele precisa trabalhar mais para poder entrar mais dinheiro, para poder pagar as contas, que no fim do mês vai vir aquele enxurrada de boleto, de tudo, e acaba misturando tudo. E às vezes não é nem trabalhar mais, mas se organizar mais. Gastar Trabalhar menos. eficiente, É né? agenda. É trabalhar... Atender 20 pacientes ou eu atender 5? Como é que eu vou precificar? Se eu atender 5 em tantas horas, eu consigo ter qualidade de vida, ganhar mais do que eu atender 20 em 10 minutos cada um, sem dar
a personalização pro paciente também, né? Exatamente. Porque aí você garante, né, também a volta do paciente. Exatamente. Poxa, você às vezes vai atender um paciente, a gente vai já falar disso, né, que é o cancelamento que acontece muito nas clínicas médicas. Eu acho que todo mundo tem esse problema. Você não fidelizou esse paciente. E tem também a questão de, poxa, você atendeu ele e depois nunca mais mudou uma mensagem. E aí, como é que tu tá? Tá Feedback. tranquilo? Sentiu alguma coisa? Precisando de algo? E o quanto o paciente não valoriza esse pô, caracas, o doutor lembrou de mim, entendeu? É o detalhe que Isso encanta, que né? eu ia dizer. Hoje eu trabalho, eu digo assim, com uma experiência. Quando as pessoas me perguntam o meu atendimento individualizado, o que é a microfisioterapia? Eu digo, olha, você tem que ir viver. Porque ela vai achar uma coisa, o Douglas vai achar outra, a Marina vai achar outra. Porque eu proporciono uma experiência desde a hora que ele entra lá na minha porta até a hora dele sair. De verdade, então, é o cheiro que tá ali, é um bilhete escrito à mão pra você, com uma frase impactante sobre o problema que eu já sei prévio que você tá chegando ali, porque eu já fiz perguntas, eu já sei mais ou menos o porquê você tá chegando ali comigo. Então, existe um chá diferente, existe um café diferente, entendeu? A minha maca, ela é bem fofinha, ela é muito diferente das macas convencionais, porque eu já busquei pensando, poxa, a pessoa já vai ficar ali deitada há muito tempo. Então, a luz que está no meu ambiente é uma luz diferenciada para proporcionar um relaxamento. A cor da minha parede foi pensada para que você entre e se sinta num ambiente relaxante. Por quê? Para que você entenda, nem perceba, você não sabe isso tudo, né? Mas que você entenda. Então, a maioria dos meus clientes diz assim, ai, meu Deus, só de entrar aqui eu já tô melhor. Entendeu? Então, assim, e aí o meu objetivo é atender menos, mas com muita qualidade, entrega. Então, eu tô ali ouvindo a Marina, conectada com ela, com o que ela tá me dizendo, o que ela tá buscando, o que ela quer, e pensando aqui nos meus 19 anos, tudo que eu posso proporcionar para ela. Então, assim, até indicação de livros, filmes, que eu acho que vai ter sentido para que ela aprenda algo e se desenvolva, eu falo. Então, assim, não é só hoje uma sessão de fisioterapia, eu digo que é uma experiência mesmo, para que eu tenha mais qualidade de vida também e que eu consiga passar isso pro meu cliente. Tanto que nas sextas-feiras eu não faço atendimento. A minha sexta-feira é toda fechada. E aí eu deixo a sexta-feira para fazer coisas para mim, para o meu filho, para ir no médico, porque há uma controvérsia, né? Profissionais da saúde não cuidam da sua saúde. Não se cuidam, né? Quantos médicos, como ela disse, estão correndo de um plantão para outro? Não cuido da sua agenda. Então, hoje eu entendo. A agenda é minha. Quem faz o tempo sou eu. Eu organizo do jeito que realmente é melhor para mim. Eficiente. Para que o meu paciente que está lá na minha frente, ele se sinta também acolhido de verdade. E aí, o preço eu acho que é proporcional, porque aí eu gero valor. Ele nem liga mais pro preço. Eu realmente entrego um valor. E junto com isso, a minha vida tá muito melhor, entendeu? Então, quando a Marina me passou uma mensagem, eu, não, sexta-feira. Por quê? Sexta-feira é meu dia para qualquer outras coisas eventuais. No fundo, eu tô trabalhando. Mas de uma maneira diferente. Antigamente, eu não teria tempo. Eu estaria com a minha agenda atolada até 10 da noite, que era o que eu fazia na Corpus. Eu trabalhava 12, 14 horas por dia. Hoje, aquela Daniela de lá de 20 anos, hoje eu tô com 40. Eu não tenho mais esse pique, eu não tenho mais esse corpo. Então, a gente tem que pensar, o que eu quero fazer? Eu quero chegar num tempo que eu disse pro meu marido, eu quero atender 2 pacientes por dia. Um de manhã e um à tarde. Eu vou estar lá o quanto tempo ela quiser. Disponível, e é isso que as entendeu? pessoas querem, Dani. Em conversa essa semana com uma amiga, ela tem uma clínica. E eu fui lá pra ela me atender. E ela está, inclusive, sem recepcionista. E eu falei pra ela, pelo amor de Deus, você não pode ficar sem recepcionista. Você tá chupando cana e assoviando. Ao mesmo Você tempo. precisa de uma pessoa. E aí eu sentei, eu falei sério com ela. Eu falei, as pessoas não querem chegar aqui e ser atendida em 30, 40 minutos. Uhum. Elas querem sentar, elas querem conversar. Porque tem médico hoje cobrando R$4.000 numa consulta, gente. Tem. Porque ele separa 3 pacientes para ele atender o dia inteiro. Exatamente. O paciente senta lá e o paciente fica o quanto tempo ele quiser. Eu vou ficar aqui 3 horas, eu vou tirar todas as minhas dúvidas, eu vou conversar amenidades, porque muitas vezes a pessoa
quer conversar amenidades, ela quer alguém que não esteja no círculo familiar E nem dela. julgando ela. Ela não quer uma pessoa julgando ela. Então hoje eu vejo que falta muito coração para os profissionais médicos. Porque é um fato, nós sabemos que não existem médicos suficientes para atender a população. Não. A gente liga para marcar um ginecologista, vai pagar 400, vai pagar 500, vai pagar 600, só vai ter vaga para o final da semana que vem. Uhum. Um ortopedista bom, não tem vaga, só para daqui 4 ou 5 dias. Você tá com dor, você tá lesionado, Não dá pra esperar. você não vai ter atendimento. Você pode procurar ligar para todos os ortopedistas da cidade, você não vai encontrar vaga em 3 dias. Uhum. Então, eu acredito que, primeiro, o Brasil precisa formar mais médicos e os médicos precisam Ser mais humano. ser mais Eu humanos. digo que os médicos e profissionais da saúde, né, que costumam fazer plantões, eles precisam desacelerar um Isso. pouquinho mais, né? Eu acho que todo mundo, na verdade, não só da área da saúde, é porque o tema hoje é a área da saúde, mas eles precisam desacelerar um pouco mais para enxergar de forma detalhada tudo isso que a Dani passou pra gente. Uhum. Como é que você vai enxergar ali seu consultório, sua clínica de uma forma um pouco mais crítica, querendo melhorar, se a sua cabeça tá a mil, você tá pensando no plantão da noite ou tá pensando na cirurgia da próxima semana e assim vai, né? Fica complicado a pessoa Eu se costumo organizar falar assim. que eu acho que os profissionais da saúde precisam treinar uma visão de empreendedor, de que isso é um negócio. E como eu quero dar o tom do meu negócio? Eu posso dar o tom do meu negócio para trabalhar para plano de saúde e atender 500 pessoas 10 minutos e tá tudo bem. De repente, eu acho que isso é a minha missão e tá tudo certo, né? Mas eu posso dar o tom do meu negócio, que é para onde eu tô caminhando, é o meu desejo, é atender, 3 vezes por semana, 6 pessoas, acabou, entendeu? Eu gosto de dizer que, tipo Isso assim, é planejamento e metas, né? Exatamente. um médico, por exemplo, que tem uma clínica, ele tem 2 funções, que é ser médico e ser empresário. Exatamente. E muitas vezes eles confundem esquecem. isso. Não, isso. ele não quer olhar para essa parte, porque eu acho que falta essa busca dessa capacitação. É só quando sofre uma dor muito grande como a minha, E aí, entendeu? Que aí procurar um vai gestor. a viradinha de chave. Exatamente, para ter busca de ajuda, de apoio. Assim como a gente quer um personal, quer um nutricionista, a gente precisa ter apoio na gestão, porque de verdade, eu tenho amigos fisioterapeutas hoje na cidade, maravilhosos, espetáculo, mas tem agenda para daqui a 5 meses, entendeu? Eu falei para ele, tá errado. Tá errado. Tu tá cobrando muito barato, tá dando de graça a tua sessão. Eu brigo com ele toda vez que eu vou, entendeu? Toda vez eu brigo. Aí ele... Eu sei quem é. Entendeu? Aí ele fica Eu assim... desisti dele. Aí, olha, tá vendo? Aí, Eu tipo assim, desisti dele. eu disse, tu tens potencial, tu tem público pra te pagar, porque tu resolve, tu dá resultado, e as pessoas querem resultado, as pessoas não querem estar fazendo 10, 20 sessões de fisioterapia, ninguém tem tempo mais, entendeu? Eu digo, tá errado, eu disse, fulano, não posso falar o nome, você precisa estudar gestão ou achar Ou alguém procurar pra te ajudar. Toda vez que eu preciso, não, te vira e me atende. Aí ele geralmente me atende na hora do almoço, 12:30, 1h, ele dá um jeito pra mim, mas assim, Aí não tem qualidade de vida. tem nenhuma. Ele tem 2 filhos pequenos, não tá aproveitando os filhos, entendeu? Tipo, eu vou sair daqui, meu filho tá no inglês, eu vou pegar meu filho e disse já, filho, você quer tomar um sorvete? Você quer estar no... Não tem atendimento mais, acabou, entendeu? Vou me dedicar pra minha família já. A minha sexta, na verdade, começa a quinta, entendeu? Meu final de semana são de 3 dias. Porque assim eu quis, eu planejei, me organizei pra que isso acontecesse. E tem profissionais que eu já fiz consultoria, fiz já toda a parte de planejamento também, já fiz treinamentos com secretárias, que o feedback com aquele paciente, principalmente na parte da dermatologia, que hoje tá muito grande, com procedimentos estéticos e tudo, e que é um procedimento que o paciente vem um tempo, ele tem que voltar há tanto tempo, esse paciente ele já tem que estar sendo acompanhado para que quando chega o período dele retornar, ele já esteja lá na agenda, tudo ok. A médica tem que ficar ligando, claro que o feedback do profissional, às vezes, dar um quando é tom, muito né? personalizado, vai trazer esse paciente, porque se o meu médico me liga e diz, olha, tá no teu tempo de voltar, vamos voltar, Letícia, eu vou dizer, não, o doutor tá me ligando, olha que honra. Mas a secretária, ela tem que estar ali por trás, mantendo essa agenda organizada,
fazendo esse feedback, esse retorno, principalmente com procedimentos ou com pacientes em tratamento de câncer, que também tem que fazer o acompanhamento após cirurgia, tem que ter todo um acompanhamento da funcionária, do colaborador, recepcionista, para que essa clínica, ela tenha pacientes. Tem clínicas que eu vou que a agenda tá fechada. Tu olha num dia, amanhã tem consulta. O médico não tem nenhum paciente. E aí tu diz assim, mas pelo menos tinha que ter pacientes uma semana, agendados ali, organizados. E não tem. Aí tem que ficar aquela correria ligando, para que o médico atenda 3, 4 pacientes. Tem essas controvérsias também. A gente sabe que o profissional, ele coloca o período, eu quero atender 5 pacientes por dia, mas todos os dias, no mínimo, tem que ter esses 5 pacientes ali, para que a clínica financeiramente funcione. E a gente entra nessa questão também, né, do cancelamento. Então, Sim. isso, dependendo de profissionais, eu vejo muita reclamação, né, desses profissionais, de como fazer com que o meu paciente ele não cancele, principalmente de última hora, né? Aí, eu queria, assim, uma dica de vocês, o que vocês costumam passar, né, para os teus clientes, referente a esses cancelamentos, como evitar. Porque as pessoas são irresponsáveis muitas São. vezes. Hoje a gente trabalha, tem vários sistemas, né, de software que o próprio paciente faz o seu agendamento online. Então, ele entra via internet, ele se agenda e faz o pagamento via Pix, cartão, ele mesmo já faz o pagamento dentro desse site e a clínica já recebe ali o agendamento dele, a confirmação do pagamento. E tem clínicas que não. O paciente liga, a secretária agenda e ela automaticamente, sempre um dia antes, 24 horas antes, ela tem que ligar para esse paciente e fazer essa confirmação. Confirma sua consulta amanhã, tudo, colocando todos os pontos. Chegou com tanto tempo de atraso, já vai ser remarcado. Se avisar em cima da hora, esse atendimento vai ser cobrado uma taxa. Então, tem toda essa parte para evitar que esse paciente, ele faça ou falte ou se reagende, né? Então, a gente sempre procura colocar ou pagamento antecipado, que isso seria o mais certo, mas às vezes é impossível tu conseguir cobrar um atendimento antes de ser realmente efetivado, porque pode ser também que o profissional acabe tendo uma cirurgia de emergência e não vem atender, aí já cria o reverso, né? Que eu estava agendado, eu estou precisando e o médico desmarcou. Então, para não criar isso, algumas clínicas, elas cobram, sim, a taxa de 50%, mas principalmente é na parte estética. Clínica médica mesmo não faz essa cobrança, mas se for plano de saúde, sim, faz a cobrança através de uma guia de comunicação, dizendo, olha, se faltou, não comunicou com antecedência, vai ser passada a carteirinha assim mesmo e solicita que o cliente, na próxima agendamento, ele faça a assinatura dessa guia para que o profissional não perca. Mas o mais indicado é a confirmação em 24 horas, para que dê o tempo da secretária remanejar, porque geralmente sempre tem pacientes mais lá atrás que estão querendo encaixe. Então, com esse 24 horas, tu consegue trazer pacientes e manter a agenda organizada e com todos os horários preenchidos. E por muitas vezes o paciente ele nem lembra. Ele naquele dia corrido, eu falo isso por mim um pouquinho, né? Uma nota na agenda. Eu tô mudando, eu tô tentando aprender. Fica esperando que a secretária confirme. Eu também fico esperando. Eu trago até 2 pontos para a gente pensar aqui. Como nós, profissionais da saúde, eu me encaixo, nós não aprendemos sobre a questão empreendedora, a gente também não sabe um ponto importante chamado marketing e venda, né? E aí, se eu entendo mais disso, eu encanto o meu paciente através do marketing e aí eu passo a ser um produto desejado para estar, né? O paciente estar comigo. E a partir disso, a gente tem que ter estratégias. A minha mentora até brinca assim, a pessoa tem que ter vergonha de não ter ido com você. Porque ela sabe que a sua agenda está tão disputada que ela atrapalhou outra pessoa de estar com você. De conhecer o né? serviço. De reconhecer desfrutar. o seu valor, entendeu? E é isso que quem vai fazer essa questão do valor é o marketing. E que hoje a gente tem as redes sociais, o podcast, para que realmente a gente
posso usar de estratégias, mas que a maioria dos profissionais fogem disso, né? A gente ainda, apesar de muitos utilizarem, ainda está muito pouco. Os profissionais têm vergonha, têm medo de falar em público, nananana. E aí, hoje eu trabalho também com mensagem de 24 horas da consulta, da antecedência, e no dia, pela manhã, manda novamente: oi, lembrando que tal hora você tem a sessão com a doutora Daniela, nananana, porque para ver se eu reduzo às vezes realmente até a taxa. forma de você mandar essa mensagem, ela Sim, pode incentivar o paciente aí, né? Exatamente, Eu tem que ter um eu- encantamento. o desejo Aguardo da- ansiosa a sua presença no Isso. meu consultório. Aham. A Exatamente. pessoa vai se sentir especial. Exatamente, as palavras são E importantes, Tratar né? pelo nome. Isso, Sim. os treinamentos que eu dou com recepcionista, mesmo alguns profissionais atendendo ao particular e atendendo ao convênio, eu digo para elas que é indiferente quando o paciente, que eu sempre procuro dizer, é cliente. Independente se ele for pagante convênio ou se ele for pagante particular, ele é um cliente que vai pagar o seu salário no fim do mês, que vai pagar todas as contas da empresa. Uhum. Então, esse atendimento personalizado, ele começa principalmente pelo nome. Uhum. Então, o paciente chega lá na frente da recepcionista: oi, seu José, dona Fátima, dona Maria. Eles já vão se sentir: olha, a secretária me reconheceu, ela sabe que eu vou com o doutor tá ansioso lhe aguardando, a doutora. Então, tudo isso faz com que na próxima vez que ela agendar, ela já vai estar ansiosa, esperando eu tenho um médico que só atende velhinho, quase todos são velhinho, né? Mas tem pacientes de muito tempo, que são fidelizados há mais de 10 anos em atendimento com ele. E quando eles vão pro consultório, eles levam chocolate. Eles entopem ele de coisa, porque é o prazer deles estarem ali naquele momento de 20 minutos, 30 minutos de consulta. Eu estou com o meu doutor. Então, é o meu doutor. Aquele momento ali é paciente e médico, entendeu? Então, isso faz com que acabe a falta no consultório e a procura seja: eu quero agendar e só tem Muito vaga bom. daqui a 3, 4 Muito dias, bom. né? Eu Muito fico legal. pensando no ouvinte, né? No profissional da saúde que tá escutando a gente. Ele falou: meu Deus do céu, eu já estudei não sei quantos anos, tive que fazer especialização, aí eu tenho que saber de finanças, eu tenho que saber de marketing, eu tenho que saber de gestão de pessoa. Meu Assim, Contrata um você gestor. conta, você Contrata pode um gestor para contar. sua clínica. Você pode contar com profissionais para isso, né? Então, você pega um consultor especializado em gestão ambiental, você pega um consultor especializado em inteligência emocional, contabilidade, em marketing, mas você precisa, querendo ou não, saber um pouquinho de cada coisa. Né? Não adianta você simplesmente, que é o que acontece muito, eu vou contratar um marketing e Toma vou aí. deixar lá, pega e faz. Escreve Cara, o que não tu vai quiser na sair minha um trabalho legal. Não vai sair um trabalho vai. legal. Não. Porque você vai ter que fazer vídeos, você vai ter que falar, o marketing não sabe o que você quer, você vai ter que dizer pro marketing o que você quer, Exato. né? Então, você precisa contar com pessoas para apoiar, né, a sua clínica e também entender um pouquinho de como ela tá funcionando. Ao contador também, né? Porque às vezes eles largam tanto as contas ou somente os boletos que nem com comprovante de pagamento eles mandam. Aí o contador tem que adivinhar se foi pago no débito, no dinheiro, no Pix. Agora existe 1000 formas e aí quando vai fazer o balanço não tá pronto e enfim. Aí mistura não fecha física a com conta. jurídica. Isso. Letícia, eu quero abrir uma empresa. O que precisa? Aí eu digo: precisa de muita paciência. Porque não é... amanhã... A burocracia é gigantesca. A burocracia é muito grande. também. Dentro da saúde, para alguns maior profissionais é um pouco mais fácil, mas para a área médica é Tem um vários pouco mais detalhes. burocrática, porque entra o CRM, ele tem que fiscalizar e liberar. Entra a vigilância sanitária, tem que fiscalizar e liberar. Entra o meio ambiente, tem que fiscalizar e liberar para sair o funcionamento. E isso acontece o ano inteiro. tudo isso tem uma Não demanda. é, né? E o bombeiro, né? Entra o bombeiro. O bombeiro tem o E Kinés, ainda tem o Kinés, e ainda tem É o muito- PCMSO, são muitos ainda detalhes. tem o plano de gerenciamento de resíduos, e tudo isso é custo, porque eles me procuram e dizem: mas quanto eu vou gastar para abrir uma empresa? Na saúde é um pouquinho salgado e todo ano, sim, tu tem que pagar. É taxa, é imposto,
certificado e para te estar regularizado hoje, infelizmente, o profissional médico que quer atuar sim na área empresarial, eu quero ser uma empresa reconhecida no mercado, ele precisa estar com toda essa documentação em dia. E você falando nessa parte de imposto, o imposto ele chega a ser, ele é bem diferente de outros segmentos. Exato. E ele chega a ser muito complexo para uma clínica médica. Né? Então você tem são variáveis que você tem que analisar. Pô, qual é a situação desse cliente? Será ele é personalizado. Será que ele vai optar pelo fator R, vai ser equiparado ao hospital, pessoa física, pessoa jurídica? Se ele vai ser no simples, se ele vai se enquadrar no lucro presumido e N coisas, e questão de faturamento em si, eu estou ganhando pouquinho. Como o Douglas falou lá no início, é 40 mil, aí pulou para 60. Aí quando vai ver, no fim do ano já deu um valor muito elevado. Já foi excluído do Simples. E aí ele já foi excluído do Simples. E aí ele vai pro contador, por que eu saí do Simples? Mas é porque não teve todo o controle para saber como a sua empresa tá evoluindo no decorrer do ano, né? E o problema de pagar imposto errado é que você também vai pegar isso no acumulado de, por exemplo, 5 anos, cara, você toma um susto. É verdade. Né? Porque o profissional da saúde, ele pode ser tributado quanto em 6%. Até 17, 18. Ou então, o início, né? Começar com 6% ou começar com 15,5% também. Que é o fator R. Ou então, se você for do lucro presumido, você pode equiparar a hospital e reduzir a carga tributária também. Existe outra situação que é o ISS fixo. Isso. Né? Então, aí são o várias contador vertentes. E o administrador, eles trabalham para fazer a melhor. Tem muito funcionário, vertente. Não vale a pena, tá no presumido. Exatamente. São vários porque detalhes. O peso... O médico o governo nunca perde, gente. Não. E outra coisa também, que a gente tá aqui na presença do contador, o profissional da saúde, ele também tem que saber qual é a forma que ele vai fazer retiradas dentro dessa empresa. Sim. Porque ele não pode simplesmente fazer um atendimento, o dinheiro meu, é né? meu. Vai lá no caixa e pega. Não, ele tem que fazer ou um prolabore, ou então uma antecipação de lucro, e aí vem o contador e vai colocar todas as formas que ele pode fazer retirada sem infringir as leis. E outra, também tem a questão de você fazer uma retirada até maior do que realmente a tua empresa tá dando de lucro. Exatamente. Porque muita gente pensa que, tá entrando aqui 50 mil por mês. Cá, né? Não é 50 mês líquido, é faturamento. Sim. Então, até você pagar funcionário, até você pagar aluguel se Sobrou tiver... um lucro de 2 mil. Pode e acontecer. ele tirou 10. Né? Então, acontece muito. Aí que o profissional ele começa às vezes até a acumular dívidas, e aí, né? Principalmente com imposto. Para você conseguir se recuperando disso é complicado. Essas coisas, depressão, né? Síndrome de Burnout. Hoje a gente sabe que o estresse aí, ele é responsável por N doenças, né? Ele é o centro de N doenças. Que aí eu volto àquela coisa que eu falei no início, realmente falta capacitação. A gente sai com a cabeça de que a gente vai ajudar o mundo na nossa missão da profissão da saúde, não importa qual seja, psicólogo, dentista, médicos, né? A saúde saiu, a gente já tem naturalmente uma questão do cuidar, né? Todo mundo da saúde sai com a capa de cuidador, né? Vou cuidar de tudo. Só que a gente esquece da gente. E a gente nem sabe que não sabe todos esses detalhes, entendeu? A gente nem sabe que não sabe, eu juro. Olha, o podcast Empreende Macuxi está aqui para isso. Eu tenho certeza que vários alunos, hoje a gente tem várias faculdades formando muitos profissionais da saúde. Sim. Eu cheguei a dar aula um tempo numa faculdade particular daqui da fisioterapia e eu dizia, gente, vocês têm que atentar que vocês são empresários da fisioterapia. Vocês são empresários, isso tem que ser levado como um negócio, entendeu? E aí, eu não tenho a mínima noção se o contador, naquele tempo passado, você dizia, e aí, você quer o quê? Lucro presumido? Que? Tá falando em que vai qualquer língua? um aí. Vai Que língua tu estás falando? Que linguagem é esse, menino? Nunca ouvi. Os profissionais da saúde não sabem. Senta na minha frente. Quê?
mas por que tudo isso? Mas Tá eu só vou fazendo abrir o um quê, consultório. Eu só quero atender o paciente. Aí Eu só digo, quero atender, porque a gente sai com essa cabeça só É. do cuidar do outro. E a gente precisa entender que tem, antes de tudo, a gente, cuidar da gente em primeiro lugar. E a gente tem que pensar e buscar conhecimento. Por mais que eu não vá assumir o papel do contador, nunca, jamais. Mas eu preciso ter um mínimo de entendimento para que eu saiba até conversar e entender esse linguajar, né? E entender que existem pessoas que podem me apoiar nessa caminhada para que ela seja mais leve, não necessariamente porque o empresário já tem tantas questões tão pesadas, né? E às vezes a gente esquece. Eu tô falando para vocês, há 10 anos atrás, não mais, 13 anos que eu fechei minha empresa, eu fechei ali e eu não pensava que tinha alguém que podia me ajudar. Simplesmente, não quero mais, tchau, tchau, fecha, vende. E eu juro, eu vendi em menos de 24 horas quando eu abri a boca, porque era um tão bom negócio, que até hoje está lá funcionando, até hoje, no local, né? A Marina não me deixa mentir. Eu abri a boca em menos de 24 horas que a gente para comprar. Eu tinha 3 propostas rapidamente. Eu recebi à vista o valor que eu pedi. Então, assim, era um bom negócio. Só que o que me faltava? Habilidades pessoais e habilidades Emocional. empresariais. Então, assim, todo profissional da saúde precisa se atentar mais para isso, né? Seja para buscar um auxílio de um profissional do Sebrae, estar mais presente, se envolver, buscar livros, cursos. Realmente a gente precisa ter esse olhar que, como um negócio, precisa vender, precisa todo dia ter paciente. Eles não vão cair do céu, né? Eles não vão chegar lá, isso mesmo. não vão cair do céu. E as pessoas não têm a mínima noção mínima sobre taxas, sobre imposto, sobre como eu vendo, o marketing, como eu cuido de pessoas. Não tem. A gente precisa realmente. Parabéns aí pela iniciativa até do podcast, Muito. que eu acho que é para abrir realmente os olhos dos profissionais da saúde, porque é um povo que eu juro para vocês, é difícil. Eu juro. Tenta abrir a cabeça. Alguns colegas fisioterapeutas de sucesso da cidade Então, têm a mentalidade fechada. Tem. Todos dois eu brigo, eles, Dani, lá vem tu de novo. Gente, mas desisti. Então fica aí sofrendo a tua vida, daqui a pouco tu não vai aguentar. Fisicamente, Vai mentalmente. chegar uma hora, né? Vai ter uma exaustão, vai acontecer algo, o carro vai parar e ele E que vai tu ter vai- que... Aí tu vai ver, meu Deus, eu podia Aí ter é aí que tá o organizado impacto, antes. né? Que você É. diz que é quando a pessoa vai ter a virada de virada chave. de chave. Mas, poxa, você não precisa esperar esse impacto. Chegar. Cria rotina, comece a se vamos, especializar, né? buscar um pouco A de Marina informação. já não mudou, percebeu, teve consciência, foi buscar, se cuidou, começou a Exato. fazer mais atividade, andar de bicicleta e tal. Vai esperar chegar. É, Ela esse ficou uma esse líder podcast melhor. aqui, ele tá trazendo um enriquecimento tão grande pra mim, porque eu tô aprendendo tanta coisa que eu preciso disso, entendeu? Então, tipo assim, eu Serve também sou pra uma pessoa, vida, um pouco, exatamente. sou bem atarefado, então, tipo assim, muitos problemas diariamente, então isso, querendo ou não, me afeta. Sim. E eu ali com meus colaboradores, querendo trabalhar de uma forma bacana, às vezes eu não tenho condição, porque minha mente não tá boa, Tu tá eu não tão acordo bem. ocupado que não dá pra te pensar em estratégias. consegue ver o outro. entendeu? Eu quero fazer reunião semanal, eu quero criar metas pro pessoal, quero criar objetivos, quero compartilhar certas coisas, mas Não poxa, consegue, como é que eu vou porque fazer tu tá isso? só pensando e focando em outras coisas, né? Mas o que eu tô fazendo? Eu tô começando a entender e ver que isso é necessário, é importante. Então eu preciso desacelerar um pouco mais para conseguir cuidar melhor da minha equipe. Encontrar Da uma estratégia, maneira. entendeu? Eu até digo, tipo, Colocar como na prioridade Corpo, também, né? na Corpus eu fazia tudo, chutava, fazia gol, né? Assoviava, tipo, literalmente tudo. E aí, hoje eu entendo que só de me dar um dia na semana de literalmente de descanso Já a mais, descansa menos. a minha mente descansa ou estratégias para eu pegar o meu processo que antes eu nem tinha, nem sabia o que era. Então, meu processo ele tá escrito de passo a passo do meu paciente. Então, às vezes eu leio, penso, olha, aqui eu poderia fazer tal coisa. Aí eu vou pra internet, pego ideia, busco ideias, entendeu? Mas se eu não tenho esse tempo livre, minha cabeça, ela literalmente vive igual um HD cheio e lotado. É Como isso é que mesmo. vai ter? Tu vai conseguir ter uma ideia? Não dá, não tem espaço. Você tá tomado, literalmente, somente pela produção e você também como contador, o seu negócio é uma empresa. E como é que o CEO vai ter tempo de novas estratégias para ter mais empresa, Alavancar para seu alavancar, negócio. para crescer, para que a sua empresa não tenha também uma alta rotatividade de funcionários, porque você sabe o quanto é ruim ter uma alta rotatividade. Poxa, agora que ele estava aprendendo, já saiu. Porque às vezes está faltando só o pagamento do reconhecimento.
Ele tá vindo só com o salário, é só financeiro, não tem o emocional. Aí ele sai, ele roda. E muita gente também pensa o quê? Às vezes, vou aumentar o salário dele para ele trabalhar melhor. Mas às vezes não é só que tá precisando. Não é só aumentar o salário. É o detalhezinho. Porque aquela felicidade, né, vai dar por um tempo momentâneo, né? Daqui a pouco ele vai se acostumar com aquilo, aí tu vai ter que aumentar de novo, aí vai aumentar de novo, vai aumentar de novo. Exatamente. Aí daqui a pouco o funcionário vai estar faturando mais do que a empresa. Isso dá uma porcentagem para cada paciente que ele agendar. Ok, a porcentagem é válida para incentivar ele a fazer o agendamento, procurar trazer mais pacientes, mas está faltando algo que é o olhar do profissional, é ver se essa pessoa está bem, assim como a Dani já falou. Então, para te trazer esse colaborador para ser o time, porque hoje em dia tá difícil de procurar, a gente procura o profissional, qualifica o profissional e às vezes eles saem. Aí o médico ou o empresário diz, mas eu qualifiquei, eu treinei, eu fiz, e aí ele saiu e foi pro concorrente. Mas por quê? Porque lá no concorrente ele tá tendo uma outra abordagem com os funcionários, com o colaborador. Ele tá tendo uma visão que dentro da clínica era só cobrança e pagamento. Cobrança e pagamento. Mas não tinha aquele olhar de ser humano, né? Que eu acho que às vezes falta isso. Exatamente. Meninas, nosso podcast está chegando ao fim. Foi maravilhoso, queria ficar mais. Queria agradecer a presença de vocês. A cada final de episódio a gente traz um livro para indicar. Legal. Aí vocês também podem indicar o de vocês, tá? Se vocês podem indicar o livro. O livro que eu trouxe hoje foi A Revolução do Pouquinho. Eu assisti uma palestra em 2018 e o tema da palestra era a Revolução do Pouquinho. O livro fala muito sobre pequenas atitudes, pequenos atos que se você tomar, você consegue melhorar a sua vida no longo prazo. Por exemplo, eu sei que eu preciso dormir mais. Então, durante 30 dias eu vou dormir mais cedo. Eu vou me deitar 1 hora antes, eu vou dormir mais cedo. Daqui 30 dias você vai pesar isso na balança, você vai ver que essa pequena revolução, ela trouxe uma grande melhora na sua saúde. Então, é disso que o livro se trata e eu recomendo fortemente que as pessoas leiam. Legal. Bacana, eu vou pegar esse livro como indicação também. Eu não sou penosa para emprestar meus livros. Eu trouxe um livro que ele é bem conhecido já, e foi um dos livros que, assim, é o meu favorito. Eu aprendi o hábito da leitura e ele foi um dos que me incentivaram nisso. Né? O Monge Executivo, ele fala sobre liderança, sobre gestão, né? De um empresário que estava tendo vários problemas com família, com empresa. Ele vai para o monastério e começa a ter aquelas conversas, aquele bate-papo que só no livro mesmo, só lendo para saber. Então eu indico, né? Também indico muito. Vocês querem fazer alguma indicação? Essa revolução do pouquinho, até aproveitando esse tema, eu vou falar uma coisa pessoal. Eu tava um tempão sem ler, e aí eu disse o exemplo arrasta, eu queria que os meus filhos saíssem um pouco das telas, e falei pro meu marido, não, a gente tem que ler na frente deles, livro, pegar assim, eles têm que ver a gente. E aí eu resolvi que sempre depois do almoço nós íamos ler 15 minutos. Eu juro, eu não tinha noção. 15 minutos de segunda a sexta. O que é 15 minutos, né? Eu marcava no relógio, tocava o despertador. Gente, quando passou 6 meses, tem até uma publicação no meu Instagram. Eu tinha acabado de ler 16 livros. 16 livros em 6 meses. Nossa. Eu fiquei muito impactada. Essa revolução do pouquinho, literalmente, eu fiquei muito impactada. Tipo assim, nem eu tinha noção daqueles 15 minutos. E teve dias que eu não li, porque, enfim, às vezes estava tão corrido que eu não lia. Mas na grande maioria eu li de segunda a sexta 15 minutos. E eu acabei 16 livros em 6 meses. E hoje isso é um hábito natural da leitura. E eu e meu filho menor de 11 anos, a gente deita um do lado do outro. E ele adora, e sem perceber, né? Já virou hábito. Um hábito. Muita gente vai querer começar a ler, eu quero começar a ler, vou começar a ler 1 hora. Poxa, gente, 1 hora. Mas tu não lia nada. Tu vai ler no segundo, terceiro dia, no quarto, tu não quer mais. ler. E o pouquinho você mantém. Então eu mantive. Então hoje, no mínimo 15, mas hoje quando eu tenho mais, já fico 30, 40 realmente lendo. E aí eu tenho para indicar, já que a gente tá falando de empreendedorismo, um livro chamado O Mito do Empreendedor. Então, se você não leu, eu recomendo muito, é fantástico.
É um livro que vai falar onde eu me vi, porque eu me demiti, e acho que tem tudo a ver para os profissionais da saúde. Eu tenho até Conta medo, uma Dani, de ler história. esse livro aí e querer largar da minha vida. Não. Tu não vai querer largar, mas tu vai entender por que eu me demiti. Porque vai contando a história da pessoa que quer assumir tudo e não dá conta, não delega, não contrata as pessoas. E ele vai mostrando que você precisa criar processos para delegar, para que tudo flua dentro de uma empresa. E aí ele conta várias histórias fantásticas de desenvolvimento, que a sua empresa tem que estar pronta se alguém quiser vender. E aí, se você quiser vender, se for lucrativo, você pode vender. Então, assim, um livro fantástico. Acho que todo empreendedor deveria ler. Repetindo o mito do empreendedor. Eu e meu marido, a gente ficou tão fascinado que a gente vivia recomendando, igual todo empreendedor. Olha, lê, porque revolucionou a nossa mentalidade com relação a delegar e instituir processo. Então, hoje você pensa umas empresas de sucesso, tipo McDonald's, Bob, porque tem processos bem estabelecidos. Exatamente. Não depende de pessoas, depende do processo. E aí você entender isso como empresário pode mudar todo o seu jogo. Apesar de que tudo vai ser feito por pessoas, mas quem pode estabelecer o processo da sua empresa? Você, CEO, que pode ter uma nova mentalidade e criar um processo eficiente, né? Pô, muito bacana, Muito bacana bom. demais. Eu vou pegar essa indicação Eu vou ler também. Eu sou também. uma pessoa que eu gosto de ler e qualquer livro que a pessoa indique assim, com essa força que tu indicou, Ei, eu falei, não, então eu tenho que Leia, ler. você vai gostar. Depois tu me Eu não sou conta, hein? Vai ser o muito da próximo. leitura, mas eu indico também, assim como o Douglas, o Monge Executivo. Já tem a terceira versão dele. Eu já li tem o azulzinho, eu li ele duas é vezes. o segundo. A última vez que eu li ele foi ano passado. Eu tinha lido ele em 2015, Ele já tem o 2016. retorno do Monge Executivo. É mesmo? muito Eu não bom. sabia não. É. Pegar também, né? Então, pronto. Meninas, obrigado querem pela deixar- participação. É verdade, né? A Querem questão do deixar? Instagram de vocês, né? Sim, quem quiser me seguir, Dani Campos Micro, me segue lá. Quem toca minha rede social sou eu mesmo, edito, faço. Ainda ali, vou começar agora, nos próximos dias, a delegar para uma empresa, porque já ficou demais, né? Então a gente vai começar a delegar, mas quem mexe ainda sou eu. Então, se você quiser conversar um pouquinho sobre atuação para dentro da empresa ou para o atendimento individual, pode me chamar lá, será um prazer. Dani Campos Micro é o meu Instagram. E eu sou Letícia, L.A Gestão em Saúde, faz toda a parte e em gestão para consultórios, clínicas médicas, você que está querendo abrir ou não um consultório, se tornar empresário na área da saúde, eu estou ali sempre à disposição para auxiliar, ajudar e assessorar, tanto na parte de convênios, credenciamentos, controle de estoque, compra de mercadorias, na parte mesmo de criação de tabela de preços dentro da clínica. Eu faço N coisas na área da saúde e eu acho que você, profissional da saúde, que não tem ainda um gestor, ou está na hora de se tornar o seu gestor do seu negócio, ou procurar uma empresa especializada na parte de gestão, que isso vai fazer com que o seu negócio ele cresça e expanda ainda mais, fique... E te traga um pouco de paz. Exatamente, Né? traga um pouco de paz. E é como a Dani falou, muitos profissionais ainda não estão na rede social, e eu acho que isso é muito importante. O profissional hoje que não está na rede social, ele está perdendo cliente, porque o cliente ele vai para o Instagram, ele vai procurar referências sobre esse profissional, quais os atendimentos que ele já fez, e aí, quando tu tá ali, é mais fácil de tu criar esse vínculo e trazer, porque muitos abrem clínicas e ficam mais de meses dizendo, eu ainda não tenho paciente, o que está acontecendo, por que o paciente não vem? Eu gastei, às vezes, um dinheiro grande Exponencial. para abrir o consultório, fazer toda a parte, tudo bonitinho, e não tenho retorno financeiro. Por quê? Porque ainda não está se autodivulgando. Então, profissionais se divulguem nas redes sociais, façam a parte do seu marketing, porque só assim consegue manter o atendimento e a agenda cheia. Maravilha. Show de bola. Meninas, obrigado pela Obrigada a participação, vocês. cara. Foi uma conversa enriquecedora. Eu que não sou da área da saúde, aprendi muito conversando aqui com vocês. Imagina o pessoal aí que é da área da saúde. E obrigado pela presença. Obrigada a vocês. Obrigada Obrigada também. pelo convite. Foi ótimo.